Fala pessoal, beleza? Olha que bacana o cenário que eu montei aqui, ó, para validar uma aplicação desenvolvida, que é o seguinte: é uma aplicação para leitura de frequência de um medidor de vazão. Como a gente sabe, um medidor de vazão, ele tem várias possibilidades da gente conseguir ler. Eu posso ler via comunicação, então se o medidor tiver um protocolo Modbus, posso conectar via RS485 ou via Ethernet e ler todos os parâmetros, vazão instantânea, volume, eventualmente uma temperatura. Eu posso ler por um sinal 4 a 20, sinal de corrente, né, de 4 a 20 mA. Eu posso ler também, o que é muito comum, ver pulsos, né, fazer leitura de pulsos. Então o medidor ele tem uma saidinha digital que a cada, por exemplo, 1 metro cúbico ele dá um pulso ali, ou a cada 1000 metros cúbicos ele gera um pulso, ou 100 pulsos ali, enfim. Você precisa totalizar, né? Você precisa ler aquela saída digital e totalizar. Cada pulso que você lê, você incrementa um valor conhecido, fica totalizando, né? E tem uma outra possibilidade, que é o meu contexto aqui, que é fazer uma leitura da frequência. Então, com essa mesma saída digital que o medidor de vazão tem, a gente consegue configurar esse medidor para fornecer um sinal de frequência que ela é proporcional à vazão instantânea que está passando, tá? Então, se o medidor estiver na vazão mínima, ele está mandando um sinal de frequência, um sinal baixinho, e se eu estiver na vazão máxima, passando aqui pelo medidor, eu vou estar mandando ali um sinal de 1 kHz, por exemplo, tá? Tudo isso aqui a gente encontra no manual, né, no datasheet do fabricante do medidor, né? Então, é esse exemplo que eu quero trazer aqui. Então, eu estou usando um CLP, né, que no caso eu estou usando esse neon desse kit de treinamento, e eu estou lendo sinais de pulso, tá? No meu caso aqui eu não tenho medidor e eu estou simulando com esse equipamento aqui, ó, P7C, a saída digital dele. Eu estou ligando aqui, ó, e a gente está até com o osciloscópio aqui para fazer uma brincadeira legal. Bom, então qual que é o objetivo aqui, né? Justamente a gente criar um programa, um algoritmo para interpretar esses pulsos, né? Um programa que seria carregado nesse dispositivo aqui, que serve para qualquer medidor de vazão, né? É um programa genérico. Então o que eu precisei fazer? Eu criei um bloco de função, depois que eu consegui validar toda a lógica, eu criei um bloco de função para encapsular toda a lógica que foi desenvolvida, né? E o que tem nesse algoritmo, né? O que eu preciso ter de modo geral, aqui no meu algoritmo do CLP, para conseguir interpretar essas frequências, né? E eu até destaquei aqui, ó, verificar, né, se eu recebi algum pulso. Para isso eu estou utilizando o recurso do contador rápido dos equipamentos da HI, que é um recurso especial das saídas, das entradas digitais, aliás, né? É um recurso especial que a gente pode configurar uma entrada digital comum para usar o contador rápido, né? Ao invés de ele utilizar o ciclo de scan do próprio CLP para fazer a leitura, ele tem um tratamento especial, né? Ele trata uma interrupção, por exemplo, né? Que você consegue ali ter mais precisão, né? Trabalhar com uma frequência de leitura maior, né? Então, basicamente, o que eu preciso, né? Verificar se ocorreu algum pulso, calcular a diferença de tempo do último pulso, né? Então, eu estou recebendo um pulso a cada 1 minuto. Então, 1 minuto eu recebi um pulso, fiquei ali 1 minuto parado sem receber nada e recebo outro pulso, né? Então, eu preciso calcular a diferença de tempo, né, desse último pulso e aí sim calcular a minha frequência, que vai ser a quantidade de pulsos que eu tive ali naquele intervalo, né, dividido pelo meu intervalo. Tá? Não vou ficar entrando muito no mérito aqui, né, mas para a gente saber o que foi feito mais ou menos, né, aqui dentro do bloco. E tem um outro recurso legal que eu implementei aqui, que é o seguinte: é uma estratégia de timeout para eu conseguir identificar que a vazão caiu para 0. Então eu estava dando uma olhada num manual de um fabricante e eu vi que a frequência mínima que ele manda na saída é 0,028 Hz, que significa basicamente um pulso a cada 6 minutos. Ou seja, se esse medidor estiver na vazão mínima, por exemplo, lá de madrugada, sei lá, na vazão mínima, né? Passando de água aqui por ele vai estar mandando um pulso a cada 6 minutos. É uma frequência extremamente baixa, ó. 0,0, né, 00, na verdade aqui, ó, 0,0028, ó.
Então é 0,0028, ó. É um valor bem baixo, tá? Bom, então vamos testar aqui, ó. Esse equipamento meu aqui está representando o medidor de vazão. Esse aqui é o programa dele, ó. Então basicamente eu venho aqui e falo, ó, gera 500 Hz. Olha aqui que legal, ó. Tô olhando aqui, ó, 500 Hz. Ele não tá um sinal tão legal, porque eu fiz uma implementação bem simples mesmo, e eu tô levando em consideração o ciclo de scan, né? Então, e o ciclo de scan ele varia, né? Por isso que a nossa onda tá mexendo aqui. Mas para efeito de teste, tá muito bom, ó. Vou jogar para 50 Hz, ó. Olha lá, meu sinal já foi para 50 Hz, tá? Bom, e esse pulso ele está sendo ligado aqui, ó, nesse meu kit de treinamento, numa entrada digital aqui do Neon, que tem o suporte para o contador rápido, tá? E vamos dar uma olhadinha nesse programa agora, que é esse programa aqui, ó. Olha como ficou enxuto, né, o nosso programinha. Ficou bem simples mesmo. Eu tenho um bloquinho de função que eu criei, né, para calcular esse sinal de frequência, ó. Ficou bem otimizado, ficou bem legal. E essa chamada desse bloco substitui todo esse código aqui, né? Então eu só preciso chamar o meu bloco, passar como parâmetro aqui para esse bloco o valor mínimo e máximo da frequência que eu vou receber na entrada digital. Essa informação é do próprio medidor de vazão, tá? E aí o meu bloquinho ele tem uma saída aqui que já vai entregar para a gente a frequência calculada. Então a frequência que ele calcular, eu já estou atribuindo aqui para minha variável global, enfim. E aí com isso eu calculo a vazão instantânea, aplico uma regra de 3 aqui, ó, bem simples, né? Obtenho minha vazão instantânea e ainda para brincar aqui eu estou totalizando esse cara, tá? Então olha que legal, 50 Hz, que corresponde a essa vazão instantânea. Esse aqui é o volume totalizado. Deixa eu voltar aqui no outro programa, o gerador de frequência, 500 Hz, ó. Ó, 499 Hz. Olha lá, 7 litros por segundo, a vazão instantânea. Esse aqui é o totalizado, ó. Ele está totalizando, está integrando. Vou jogar aqui, ó, 880 Hz, ó. Ó, vazão instantânea. Olha lá. E o interessante desse bloco que a gente desenvolveu é que eu consigo monitorar tanto frequências acima de 1, né? Então, por exemplo, de 1 Hz até 1 kHz e frequências menores do que 1. Como no caso aqui a gente viu que um pulso a cada 6 minutos vai me produzir aqui uma frequência de 0,0028 Hz. É um valor muito baixo, né? É uma frequência menor que 1. Então é 0,0028 Hz, é um valor muito baixo, né? Então o bacana do nosso programa é isso, dessa nossa lógica é isso. Ó, 1 Hz, ó, frequência 1 Hz, beleza? Se eu vier aqui colocar meio Hz, olha lá, um pulso a cada 2 segundos, olha lá, meio Hz. Se a gente colocar aqui, ó, ponto 1, ó, um pulso a cada 10 segundos, ó. Então falta 5 segundos para o próximo pulso, ó. Quando pulsar lá, vai atualizar aqui, ó. Olha lá, 0.1 Hz. Tá vendo? Então esse programa, esse bloco que a gente criou, ficou bacana, cara. O resultado dele ficou bem satisfatório. Claro que aplicações muito precisas, muito críticas, né? O ideal é usar o próprio algoritmo do medidor. Então fazer uma leitura via Modbus, por exemplo, né? Para pegar o dado exatamente
que o próprio medidor está calculando para a gente. Mas essa aplicação aqui ficou bem satisfatório o resultado que a gente chegou. Então ficou um bloco de função genérico, que eu consigo ler tanto frequências maiores do que 1, até 1 kHz, tá? E frequências menores do que 1, qualquer valor, né? Qualquer frequência, basta a gente colocar aqui no parâmetro, né, de frequência mínima. Então, eu tenho um pulso a cada 10 minutos, a frequência vai ser menor ainda, né? E aí você passa como parâmetro por esse bloco de função e só apontar aqui as configurações do contador rápido, né? E tá feito, o bloquinho já faz tudo pra gente, beleza? E depois, a proposta aqui que a gente pode fazer é trabalhar com uma plataforma IoT, né? Esse aqui é um exemplo de um projetinho que eu carreguei aqui dentro da plataforma, né? Basicamente eu só cadastrei essas 3 variáveis que eu estou calculando, né? Frequência, vazão instantânea e volume total. Cadastrei aqui na plataforma e eu consigo ficar monitorando. Ó, vou pegar aqui, ó, o último mês, ó, em setembro eu deixei ligado esse CLP, ficou fazendo um teste aqui, olha que legal. Ao longo do dia ele ia variando a vazão instantânea. Olha lá. Então ele fica variando a vazão instantânea ao longo do dia, e isso vai impactando a forma como que a vazão totalizada sobe, né? Isso ficou bem legal mesmo a aplicação. Beleza, pessoal?